uma alegria receber vocês aqui nessa aula de segunda-feira, ter a companhia de vocês, né? Como a gente tem tido aí gente de vários lugares do Brasil, tem sido muito legal essa troca, a gente poder, né, chegar a outras regiões também, isso é muito legal, e eu estou bastante feliz, assim, com as trocas que a gente vem tendo. Hoje a gente vai falar um pouquinho como a gente se destaca em editais concorridos, né? Algumas dicas que são essenciais para que a gente tenha esse olhar efetivo para quando a gente vai inscrever um projeto, né? E eu quero também trocar com vocês, se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma coisa que vocês já fizeram, enfim, questões, vamos trocando aqui, que eu gosto bastante quando vocês interagem e quando vocês trazem aí também os questionamentos de vocês, tá bem? Então, vamos lá. É aquela coisa, né, gente? Quando a gente vai inscrever um projeto, vem aquele edital lá gigante, com várias informações, com vários termos, às vezes. Hoje até os editais têm sido mais simplificados, né? Mas mesmo assim, ainda tem alguns que são muito complexos. Com várias documentações, com muitas coisas. Aí a gente pega e a gente olha assim, nossa, 50 páginas, dá uma preguiça às vezes, né? Mas não tem jeito. Se a gente quer inscrever um projeto, se a gente quer ter sucesso na inscrição desse projeto, a gente precisa ler o edital. A gente precisa ler o edital uma vez, duas vezes, várias vezes. Por quê? Porque é ali no edital que vão ter as informações pertinentes àquilo que a gente pode mandar no projeto. Então, quando a gente lê com detalhe esse edital, a gente fica muito mais confiante para escrever um projeto mais assertivo, né? Então, o que é legal? É legal você ler, você grifar. Tem gente que gosta de imprimir o edital e ler, grifar com marca-texto. Já tem pessoas que gostam de deixar no computador e aí lendo ali, marcando, né, no PDF, com o marca-texto também lá do PDF. Então, assim, você precisa identificar qual que é a melhor alternativa para você, mas o que não pode deixar é de ler e de entender todos os requisitos obrigatórios, porque cada edital, ele é muito específico, né? E ele tem ali suas particularidades, então é muito importante ler. É muito importante a gente avaliar se o projeto que a gente tem realmente se encaixa naquele edital, né? Se tem coerência com a linha temática, com os objetivos dessa chamada. E aí, por exemplo, às vezes a gente tem um projeto que é muito legal, mas a gente pega o edital e o projeto não se encaixa naquele edital. E aí vale a pena a gente refletir. Vale a pena eu criar um novo projeto para me encaixar nesse edital? Esse edital é um edital que tem um recurso financeiro que justifica a gente criar alguma coisa diferenciada para ele? Como que é isso? Eu consigo adaptar, eu consigo mudar um pouco o projeto que eu tenho para inscrever nesse edital? Então, por exemplo, eu tenho um projeto que foi o Trem da Esquina, já falei com vocês desse projeto em outras aulas, né? É um projeto que eu gosto muito, então eu sempre cito ele, que a gente faz um passeio turístico, assim, histórico pela cidade de Belo Horizonte. E a primeira vez que esse projeto foi escrito, ele foi inscrito para um edital de turismo, para um órgão de turismo aqui em Belo Horizonte. Então, a gente fez toda uma perspectiva voltada para o turismo. Ele é um evento que traz várias intervenções artísticas, de teatro, de música, de culinária, mas ele foi pensado para esse edital. E aí a gente pegou os critérios do edital e entendemos onde a gente conseguiria ter uma pontuação melhor, como que a gente conseguiria fazer com que esse projeto se encaixasse dentro daquele edital. E aí a gente teve ele aprovado na primeira edição desse edital. Logo depois, surgiu um edital da Secretaria Municipal de Cultura. E a gente queria dar continuidade nesse projeto. A gente pegou o mesmo projeto, a gente adequou esse projeto ao novo edital, e aí, nesse novo edital, a gente colocou esse projeto no patrimônio. Então, a gente trouxe toda uma visão do patrimônio, né? Que a gente ia mostrar os pontos por onde a gente ia circular, os museus que a gente ia passar, enfim. Então, a gente voltou com todo ele para o patrimônio. Então, é muito importante a gente entender esses critérios, né, do edital, o que o edital está pedindo, qual que é a perspectiva do edital, para que a gente consiga ali ir adaptando
o projeto da gente. Uma outra coisa que é muito importante, se faltar qualquer documentação ou o foco do projeto, ele não estiver de acordo com o edital, o projeto pode ser desclassificado. Então, por exemplo, é muito importante vocês terem todo um checklist de documentação, do que precisa, conferir a documentação antes. Então, por exemplo, às vezes a gente pega um edital, aí a gente vai escrevendo o projeto e deixa para verificar a documentação só mais na hora de mandar. Aí, às vezes, faltam poucos dias para a gente enviar o projeto, a gente percebe que a gente está com uma CND, uma certidão negativa, quer dizer, que ela não está negativa, que ela está positiva. Às vezes, por alguma pendência, enfim. Eu, por exemplo, já tive uma certidão negativa, positiva, por conta de uma multa de trânsito, que eu não sabia nem que deixava minha CND municipal positiva. E aí faltavam poucos dias para o projeto encerrar, assim, aí eu paguei, né, a multa e deu certo, assim, de baixar a multa rapidinho no sistema. Eu paguei com Pix lá e aí baixou mais rápido. Mas eu corri o risco, e eu já estava com o meu projeto todo inscrito, assim. Corri o risco de não conseguir mandar por conta da minha CND, porque a minha CND estava positiva e o edital não aceitava, tinha que ser uma CND negativa. Ou então, positiva com efeito negativo, quando você tem, às vezes, algum parcelamento, mas que você está em dia com esse parcelamento. Então, é muito importante a gente se atentar a tudo isso. Uma outra coisa que é muito importante também é se atentar à validade dessa documentação. Né? Isso é uma outra coisa que faz com que a gente seja inabilitado nos projetos. Às vezes a gente tira lá uma certidão, tira hoje, aí a certidão tem validade de 30 dias. Aí, tudo bem, aí você deixa salvo lá e tal, aí você vai mandar um novo projeto daqui um mês e meio. Aí você não confere, né? Não confere se a data de validade está ok daquela certidão. E aí você manda a certidão com a data vencida e às vezes é desclassificado, é inabilitado, reprovado no projeto por conta dessa certidão. Então, é uma outra coisa também que precisa ficar bastante atento com a questão da documentação, de toda a documentação que pede lá no edital. Até aqui tudo bem, pessoal? Ó, vocês vão mandando um joinha aí, vão dizendo se está caminhando tudo bem. Enfim, então, a documentação é um ponto muito importante, né? Perder um projeto, você escreve às vezes um projeto assim, lindo e maravilhoso, com N requisitos importantíssimos, e aí ser inabilitado por uma falta de um documento, ou por um documento com uma data vencida, né? Então, tem que ficar muito atento, o checklist tem que ser muito minucioso. E uma coisa que eu também costumo fazer, assim, com a questão da documentação, é, às vezes, pedir alguém para tirar a documentação para mim, as CNDs, e eu, quando vou mandar, eu confiro, porque aí a gente passa aí por mais de um olhar. Ou então, se eu tirei tudo, se eu fiz tudo, eu peço a alguém da minha equipe, ó, dá uma conferidinha nesse projeto, confere esses documentos se está ok, para ver se está tudo certo. Uma outra coisa também, que é muito importante, que a gente já teve aqui, a inabilitação de projetos em função disso, assim, que a gente não ficou chateado, que é, às vezes, você salva lá numa pastinha os documentos que você tem que mandar para aquele projeto. E aí você não verifica direito, às vezes o documento fica corrompido, e aí, quando você sobe o documento para a plataforma, esse documento sobe corrompido. E aí você também é inabilitado por esse documento estar corrompido. Isso já aconteceu com a gente. Uma vez a gente subiu uma documentação de um projeto, e aí o documento não abria para quem estava avaliando, e aí a gente perdeu, né, a inscrição desse projeto em função do documento. Então, também é uma outra coisa que vocês precisam estar sempre atentos. Quando é possível, assim, eu subo o documento para a plataforma e depois eu baixo aquele documento da plataforma para conferir documento por documento para ver se o documento está ok, sabe? Também é uma outra coisa de conferência que é muito importante. Para o seu projeto, tenha sempre um propósito claro e relevante. Defina bem o porquê que você está fazendo esse projeto. Para você, para a sociedade. O projeto ele precisa dialogar com o interesse público, mostrar o impacto social, artístico, educacional. Então, assim, para que a gente possa concorrer de uma maneira
mais efetiva dentro do projeto, esse porquê tem que estar, dentro dos editais, esse porquê tem que estar muito claro para a gente. Porque quando esse porquê está muito claro para a gente consegue transcrever isso de uma maneira muito melhor para o projeto que a gente vai mandar. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza, né, da relevância do seu projeto, do que você vai entregar dentro do seu projeto. Uma outra coisa que é bem importante, quando a gente consegue fazer os links do projeto que a gente está inscrevendo, com as políticas públicas, com os ODS da ONU, e aí muita gente às vezes fala assim, para que eu vou colocar o ODS? Não sei nem o que significa. Mas os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, é um pacto, né, assim, global aí da ONU, com as empresas, com as instituições, onde a gente tem metas para cumprir, de questões ambientais, de questões sociais, de questões culturais, e quando a gente coloca esses desenvolvimentos, mostra um profissionalismo, mostra que a gente está atento, que a gente pensa nesse projeto, não num projeto para começar e acabar, mas um projeto que tem uma visão de futuro, com uma continuidade, que ele pretende, né, ter essa continuidade. Mostra também onde a gente está impactando de uma maneira maior a sociedade. Então, o meu projeto, ele está vinculado ao ODS de educação. Por quê? Porque eu tenho oficinas de educação de qualidade, por exemplo, porque eu tenho oficinas, porque eu tenho rodas de conversa, enfim. Então, isso vai estar atrelado ao seu projeto. Cada projeto vai ter especificidades de alguns ODS, uns mais, outros menos. Outra coisa, né, esse alinhamento de longo prazo, uma visão de longo prazo, isso é bem importante. Muitos editais vêm, né, dizendo assim, esse projeto pode ser sustentável, ele pode se manter num longo prazo, como que isso vai se dar? Então, quando a gente também demonstra essa capacidade de pensar para além daquele projeto especificamente, isso também demonstra mais firmeza e relevância em relação àquele projeto que a gente está inscrevendo. Quando a gente vai escrever, né, é importante que a gente escreva com clareza, que a gente tenha coerência, objetividade, que a gente evite jargões e textos genéricos, que a gente use uma linguagem acessível, mas profissional, que a gente seja específico com as quantidades, para quem, onde que vai acontecer, quando que a gente vai fazer, que a gente destaque o diferencial desse projeto, por que ele é inovador, por que ele é necessário, por que ele é urgente, quais são as coisas que a gente está agregando nesse projeto, onde que a gente está ampliando as linguagens artísticas, ampliando a atuação desse projeto, como que esse projeto vai se dar junto da comunidade. Então, tudo isso é importante a gente deixar muito claro e estar coerente com o objetivo e o propósito que você tem na entrega desse projeto. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Boa noite, Karen, chegou depois. As meninas lá da Abrams. Então, seguindo aqui, planeje o seu projeto como uma experiência completa. Aline Thiago. Ei, Aline Thiago, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, viu? Ai, a Mônica está fazendo um cafezinho. Ai, que delícia. Tá um friozinho aqui em Belo Horizonte, gente. Não sei aí como é que tá para vocês, mas aqui tá um friozinho. E eu estava no Pará esse final de semana. Gente, lá tava um calor de Deus dá, assim. E aí eu voltei para Belo Horizonte, um frio que frio. Não, estava bem quente, viu, Aline? O norte é quente mesmo, viu? Mas eu gostei bastante. Eu não conheço a cidade que a gente foi, eu não conhecia. A gente foi fazer uma produção lá, uma pré-produção de um projeto que a gente também vai voltar lá para executar. E eu gostei bastante. A gente foi para Canaã dos Carajás. Bem, então, retomando aqui, vamos lá. Planeje o projeto como uma experiência completa. Sempre que você for fazer o projeto, né, pense no público que vai ser impactado, qual que é a transformação que o projeto vai gerar, qual que é a memória que ele vai deixar, como que ele vai se dar ao longo do seu projeto. E faça tudo isso sempre lembrando das diretrizes do edital. O que o edital está pedindo?
Quando você leu lá, né, a gente começou falando da importância dessa leitura do edital. Então, eu li um edital e no edital está pedindo que a gente desenvolva ações descentralizadas. Então, lembre-se que você precisa fazer ações descentralizadas. Estou escrevendo um projeto para um edital que é de um órgão de turismo. Eu vou mandar uma atividade artística, mas se eu estou mandando para um órgão de turismo, o que é que eu vou precisar linkar do artístico com o turismo para que eu consiga ser aprovado nesse projeto? Quais ações eu vou precisar fazer para que esse projeto ele tenha seja mais assertivo, pensando numa perspectiva de um órgão de turismo, né? Se eu vou fazer um edital de circulação, o que é mais interessante? É mais interessante eu circular por várias cidades? É mais interessante eu circular por uma cidade? Aí isso vai depender um pouco também dos valores. Enfim, tenha esse planejamento, né, desse seu projeto, dessa sua experiência, de uma maneira geral, vinculado ao edital. E às vezes é isso mesmo, a gente vai precisar adaptar o nosso projeto ao edital. Não tem jeito, né? Se a gente quer inscrever em determinados editais, a gente fala, não, esse aqui não cabe, ou não cabe com determinadas adaptações. Lembre sempre de incluir, né, as ações de acessibilidade, de democratização do acesso, ações de acessibilidade, tradução em libras, audiodescrição, braille, rampa de acesso, enfim, acessibilidade física, comunicacional, lembrar da democratização. Se é um projeto que é possível fazer entradas gratuitas, faça entrada gratuita. Se não, se a gente precisa da bilheteria para compor a planilha financeira desse projeto, né? Faça, às vezes, uma entrada com preço popular, entenda bem se o edital permite ou não permite ser uma ação gratuita ou não. Alguns editais permitem que a gente escreva um projeto só com ações gratuitas, outros já podem, né, ter o pagamento das bilheterias. A gente precisa fazer em ações descentralizadas, hoje, cada vez mais, levar os projetos para fora da região central das cidades, se torna cada vez mais interessante para os projetos, né? Isso é uma premissa do edital, vou colocar, é interessante também para que a gente consiga ampliar esse acesso da população. Então, você tem que estar com tudo isso muito alinhado e pensado, assim. Pensa nas contrapartidas, tanto nas contrapartidas do próprio edital, quando o edital exige uma contrapartida, quanto também, né, nessa contrapartida do que a gente vai devolver para a sociedade, como também nas contrapartidas do que a gente vai entregar para o patrocinador. Como, por exemplo, tem o edital da Caixa que está aberto, né? Caixa Cultural. E aí eu tive numa reunião da Caixa aqui em Belo Horizonte, e aí eles falando lá sobre o edital da Caixa, que ele é um edital de patrocínio. O projeto não precisa estar inscrito em nenhuma lei, mas o que eles vão avaliar toda a qualidade técnica, do que o proponente propôs, da atração artística e tudo mais, mas eles vão avaliar com muita força o que o proponente propôs de contrapartidas de mídia, contrapartidas que vão ser oferecidas para a Caixa, e essas contrapartidas, elas devem estar já dentro da planilha de custo. Então, tudo que você propor lá tem que estar já previsto no custo do seu projeto, mas eles vão avaliar isso de uma maneira mais efetiva. Então, é isso, a gente precisa entender o que também aquele edital, aquele órgão que a gente está mandando está querendo com daqueles projetos. Orçamento, bem fundamentado, sempre é um ponto extra, né? Normalmente as pessoas têm muita dificuldade de montar lá as planilhas de custo, de deixar claro os valores, né? A gente tem que ter rubricas que são condizentes com a realidade que a gente precisa, né? A gente tem que pagar os profissionais e remunerar todo mundo da melhor maneira possível, mas também não adianta colocar um valor superfaturado, porque aí vai ficar incoerente com o tipo de projeto que você está fazendo. Então, você precisa ter essa base de comparação, né? É um projeto de 50 mil, não adianta eu querer pagar 30 mil para um único fornecedor, né? Está incoerente, então eu preciso
pensar no projeto como um todo e fazer esses valores, essas rubricas de acordo com a perspectiva do projeto. É legal vocês sempre justificarem, né? Deixarem claro aquele custo, qual que é o objetivo daquele profissional, daquele serviço que vocês estão colocando ali, que esse valor ele está diretamente ligado a uma etapa de execução, a pré-produção, a produção, enfim. Então, é importante também deixar isso claro. Quanto mais detalhado a gente conseguir fazer um projeto, melhor. Dá trabalho? Muito trabalho. Porque quanto mais a gente vai detalhando, mais tempo a gente gasta, mais desafiador é. Mas isso demonstra a nossa capacidade técnica, tanto na hora de inscrever, quanto na hora de executar. Então, se eu conseguir fazer um projeto mais detalhado, provavelmente eu vou conseguir executar esse projeto de uma maneira melhor. Use como referências, né, as tabelas de mercado, tabelas do sindicato, sites, né, a FGV tem uma tabela de valores, o próprio Salic tem também, quando a gente entra lá na plataforma do Salic, a gente consegue lá no comparar e buscar valores de vários estados, de vários serviços que a gente tem dentro da cultura, né? Busque editais anteriores. É muito importante, assim, quando você vai inscrever um projeto para um edital, se esse edital ele já teve outras edições, vai lá nas outras edições, pega os projetos que foram aprovados nas outras edições, identifica um pouco qual que é a linha de projetos que esse edital aprova. Isso é uma coisa bem legal para que vocês consigam ter um parâmetro, né, para fazer o projeto de vocês. Então, assim, aprovou muita circulação, aprovou mais teatro, aprovou mais, enfim, está meio a meio, qual que é a característica dos projetos que foram aprovados nesse edital, e isso vai também te munindo de informações e de conhecimento para que você possa inscrever um projeto mais assertivo. Mônica, esse edital da Caixa é um edital nacional, inclusive está aberto para o Rio também, né? Ele está aberto nacional, pode propor para qualquer unidade da Caixa no Brasil inteiro. É um edital para ser executado dentro das unidades Caixa, tá? E aí não precisa estar inscrito em nenhuma lei. Dá uma olhada que está bem legal. Quando a gente vai pensar, né, nos planos de divulgação, vamos pensar no plano de divulgação, a gente tenha uma amplitude maior de acordo com a realidade do projeto da gente, de acordo com o valor que o edital está propondo, mas assim, pensa quais são as possibilidades na comunicação desse projeto, principalmente esses editais, que são editais de empresas privadas, né, ou às vezes público-privado, Caixa, Banco do Brasil, Vale, tá aberto também, né, o edital da Vale Nacional, o edital do CCBB Nacional está aberto, edital da Caixa está aberto, então tem vários editais abertos. Então, esses editais dessas empresas, normalmente, eles valorizam muito o planejamento de comunicação, o plano de comunicação que você colocou no projeto, porque, claro, né, gente, eles querem quanto mais eles aparecerem, melhor. Então, eles normalmente valorizam e pontuam muito em cima do plano de comunicação. É claro que todo o projeto tem que estar alinhado com o propósito, com as diretrizes do edital, mas o plano de comunicação é uma coisa que normalmente eles avaliam bastante, né? Como mostrar o alcance desse público dentro desse plano de comunicação, como às vezes pensar formas de sair um pouquinho da caixinha para entregar um plano de comunicação mais assertivo. Assim, o que a gente pode fazer que às vezes não vai onerar tanto dentro do projeto, dependendo do valor do seu projeto, mas que vai ser um diferencial do seu projeto em relação a outros projetos. Então, por exemplo, quando eu comentei do trem da esquina, que foi escrito para um edital de turismo. E aí, na comunicação desse projeto, o que nós pensamos? Nós fizemos uma comunicação direcionada para agências de turismo, onde a gente fez uma parceria com as agências de turismo para que elas divulgassem aquele nosso projeto. A gente fez uma comunicação com cartões postais de vários pontos da cidade, por onde a gente ia passar com o projeto. E aí a gente distribuiu esses cartões postais para hóspedes de hotéis,
nas próprias agências, a gente deixou no balcão de informação de turismo da cidade. Então, isso são ferramentas de comunicação simples, mas que estavam literalmente alinhadas ao edital, que era um edital de uma empresa de turismo. A gente tem que sempre pensar, né, tentar buscar alternativas fora da caixa, e que às vezes a gente encontra alternativas interessantes e simples, que não vai onerar tanto o projeto, mas que trazem um outro olhar para o seu projeto. Tá? Documentação. Eu já falei um pouquinho, né, no início sobre a documentação, mas eu vou voltar na documentação, porque eu já vi muitos projetos serem inabilitados por documentação. Eu já perdi projetos por ter mandado documentação faltando, né? Como eu disse, esqueceu um documento, não foi, fomos inabilitados, aí estava com um projeto lindo, escrito maravilhosamente bem, por conta de um documento a gente foi inabilitado, por conta de uma certidão vencida, por conta de um documento que às vezes a gente sobe para a plataforma, esse documento corrompe, a gente não percebe e é inabilitado por conta dessa documentação. Então, assim, lembrando e reforçando, na documentação, cheque a validade, peça alguém para conferir. Além de você, né, tem aí dentro da sua equipe uma outra pessoa que confira junto com você, para que isso fique cada vez mais 100% correto, né? Até uma frase que eu escutei esse final de semana, no evento que eu estava participando, que é assim, confiar é ótimo, conferir é melhor. Então, assim, a gente tem que confiar, mas quando a gente confia e confere, a chance de assertividade é muito maior, né? Então, se a gente pode fazer isso, vamos fazer para dar tudo certinho. Tem os documentos aí já digitalizados, então, documento de identidade, né, já salvo direitinho, confira se ele está legível, né? Porque às vezes a gente escaneia um documento e aí aquele documento vai escaneado em baixa qualidade. Isso às vezes acontece com clipe em portfólio, acontece muito isso, né? A gente monta um clipe, um portfólio lindo e maravilhoso, aí na hora que a gente vai inscrever o nosso projeto, a gente às vezes precisa baixar um pouco da qualidade, porque às vezes a quantidade o peso, né, de pixels lá não comporta no site, na plataforma, e aí quando a gente baixa a qualidade, o documento fica ilegível. E aí isso faz a gente ser inabilitado no projeto. Então, assim, se atentem a isso na hora que vocês forem mandar. Atenção, né, com documentos de direitos autorais, cessão de espaço, utilização de uso de imagem. Então, assim, se atentem no edital. O edital me exige que eu já mande o comprovante de direito autoral? Exige. Então, já tem que mandar, porque se eu não mandar, vou ser inabilitado por conta disso. O edital exige que eu já mande uma carta de anuência sobre o espaço, né, uma carta de anuência do espaço onde eu vou realizar as atividades? Exige. Então, manda lá. Exige uma carta de anuência, por exemplo, de um artista que vai participar desse projeto? Exige. Então, tudo isso você já tem que mandar no projeto. E aí, até não sei se todo mundo aqui já tem um pouco mais, né, já inscreveu o projeto, já tem um pouco mais de conhecimento em relação a isso, mas normalmente os editais, né, os órgãos, eles pedem carta de anuência para comprovar efetivamente se a gente já tem uma articulação com aquele artista que a gente está dizendo que vai participar, com aquele espaço que a gente está falando que a gente vai realizar a atividade que a gente propôs, porque às vezes acontece da pessoa mandar um artista XYZ e lá na frente no projeto, aí aquele artista não está nem sabendo que ele ia participar. O proponente tinha o desejo da participação dele, mas não consultou esse artista, né? E às vezes a gente é avaliado por essa equipe, por esses artistas que estão incluídos na nossa equipe na participação do projeto. Então é muito importante ter essa documentação toda alinhadinha, tá? Capricho no título, na apresentação, um bom nome do projeto faz o projeto ser lembrado, uma boa apresentação, um bom design, quando é um projeto que você já consegue mandar alguma coisa,
né, que já tem uma aba lá que você pode mandar um portfólio do seu projeto, pode mandar uma apresentação desse seu projeto. Então, faça uma apresentação interessante, uma apresentação agradável, porque é isso, né? A gente nunca sabe quem está do outro lado avaliando o projeto da gente. Então, a gente tem que dar o maior número de informações para essa pessoa, dentro daquilo que comporta lá, os caracteres, o formulário e tudo mais, mas tem que ser mais claro, mais objetivo, tem que encantar também aquela pessoa quando a gente, então, manda um nome de um projeto que é um projeto legal, que tem uma história legal, então, eu estou encantando quem está do outro lado, isso vai deixando o meu projeto mais suscetível para ser aprovado. Planeje o seu calendário, tanto o calendário de inscrição do projeto, então, o edital da Caixa, se eu não me engano, ele vai fechar no dia 15 de junho. Então, eu vou deixar para a última hora? Não, vou começar já a ler esse edital antes, já entender esse projeto antes, já vou escrevendo, já vou vendo quais são as perspectivas. Para quê? Para que eu consiga mandar um projeto muito melhor, muito mais bem escrito, muito mais consistente, com muito mais informações pertinentes para facilitar a vida de quem vai avaliar esse projeto. Monta um cronograma que é real, que é coerente com as atividades que você está propondo. Então, eu estou mandando uma proposta de um festival. Vou fazer esse festival em 15 dias? Não, você não vai, porque você tem N coisas, né? Curadoria, tem que selecionar as pessoas que vão participar desse festival, tem comunicação, tem várias coisas. Então, não dá, você precisa de divulgar, né? De fazer toda a parte burocrática. Então, pensa na estrutura desse seu projeto para que você consiga montar um planejamento, um calendário assertivo, tá? Evite sobreposições nas datas, para deixar mais claro ainda para quem estiver avaliando seu projeto. Como eu disse, né? Pesquise projetos aprovados em editais anteriores. Veja como foi a estrutura. Então, por exemplo, se é um edital que deixa disponível, né, os projetos, pesquisa esses projetos, vê quem passou, vê qual que é o grupo que passou, qual que é o tipo de projeto que ele propôs. Eu costumo até entrar, né, por exemplo, nos Instagrams dos grupos aqui de Belo Horizonte, quando eu vejo que eles foram aprovados num edital que é legal, para ver como que se eu não consigo ir participar, mas para ver como que é o projeto, o que eles propuseram. Lá no SALIC tem, né, todos os projetos aprovados na lei federal, tem lá disponível, então se você quiser entrar e buscar pelo projeto, pelo nome do proponente do projeto, você acessa tudo daquele projeto, valores, para quem que ele pagou, onde que ele executou essas atividades. E fazer essa pesquisa vai nos munindo de informações que vai nos deixando cada vez mais antenados para inscrever um projeto melhor. Monte essas estratégias de parcerias, com cartas de apoio, com documentos de instituições, universidades, que reforcem a credibilidade do seu projeto, né? Faça, né, essas parcerias. Às vezes você está começando, e aí, às vezes, você não tem tantos apoios, mas busque ali estreitar com os espaços, com os lugares que você quer desenvolver o seu projeto, com os artistas que você quer ter também dentro do seu projeto, para que isso se torne mais consistente na hora de você enviar o projeto. Inclua uma avaliação de impacto, medindo o sucesso do projeto, indicadores sociais, relatórios, pesquisa com o público. Uma coisa que é sempre legal é colocar que, ao final, vai ser feita uma pesquisa com o público e fazer uma pesquisa rapidinha de satisfação, né, do que a pessoa achou, de como que foi, o que ela recebeu daquele projeto, de ter depoimentos que você pode, inclusive, mandar um depoimento no próximo projeto que você for inscrever. Então, essa é a minha primeira edição. Aí, quando eu for para a segunda edição, eu já tenho depoimento de quem participou, eu já tenho um relatório com indicadores se as pessoas gostaram, qual foi o feedback que elas deram, que eu posso incluir isso no meu novo projeto. E isso faz com que demonstre cada vez mais profissionalismo, cuidado com o projeto, capacidade de executar. Porque às vezes o projeto é lindo, mas quando você pega, o projeto não está forte o suficiente que o parecerista fala assim, tá bom, o projeto é bonito, é interessante, mas essa equipe aqui,
é frágil para conseguir executar esse projeto do jeito que eles estão propondo, por exemplo. Então, ambas as coisas têm que estar alinhadas com a perspectiva do projeto. E aí, uma outra coisa também que é bem legal, assim, quando vocês forem ler em um edital, né? Ler, vai lá nos critérios do edital, e aí começa a avaliar o critério desse edital. Onde que eu vou ser pontuado mais? Em qual quesito eu vou ser pontuado mais? Eu consigo mudar alguma coisa no meu projeto para eu ter uma pontuação melhor? Eu tenho pontos objetivos e pontos subjetivos? Eu tenho ambos, né? Pontos objetivos e pontos subjetivos. Nos pontos subjetivos, onde eu consigo descrever melhor e tal. Nos pontos objetivos, onde eu consigo ganhar mais pontos. Então, por exemplo, a gente tem um edital aqui, que é um edital da lei municipal, e aí lá vem os critérios. Aí tem um critério que é descentralização. Então, quando a gente coloca o projeto para circular, para acontecer em mais regiões da cidade, a gente ganha mais ponto, né? E lá ainda tem a pontuação de cada região da cidade. Existe uma pontuação diferente para cada região da cidade. Então, quando eu vou mandar esse projeto, por exemplo, eu entro lá e vejo, a região norte está dando mais pontos nesse projeto, então eu vou mandar meu projeto para executar na região norte, a não ser que seja uma coisa muito específica e que eu realmente não consiga fazer na região norte. Mas se for possível, eu vou adequar meu projeto para acontecer lá, porque isso vai aumentar minha pontuação. Aí, por exemplo, eu ganho ponto por ser mulher. Então, se eu estou numa equipe e eu posso enviar o projeto em nome de mais de uma pessoa, eu tenho, né? Eu estou num grupo, aí eu posso mandar tanto no meu nome quanto no nome de uma outra pessoa do meu grupo. Então, eu vou ver quem é a pessoa que vai pontuar mais, que vai trazer mais pontos para esse projeto enquanto proponente. Então, aqui, né, nesse edital, ele pontua mulher, pontua quem tem filho até 5, a mulher que tem filho até 5 anos, ela também ganha um ponto extra, aí pontua por ser negro, né, LGBT. Então, quais os quesitos eu consigo encaixar? Existe alguém da minha equipe que cumpre todos aqueles critérios e que vai ganhar todos os pontos? Existe. Então, eu vou mandar no nome dessa pessoa, porque isso vai fazer com que eu consiga ter um resultado melhor no projeto. Uma outra coisa que é muito importante a gente avaliar também, as áreas artísticas, né? Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o teatro é muito concorrido. Então, quando a gente manda um projeto no teatro, tipo assim, de 100 pontos, o projeto tem que tirar pelo menos 97 pontos. Então, a gente só pode perder 3 pontos. Você tem que, assim, conferir a pontuação muito direitinho, mandar um projeto muito alinhado, muito redondinho, para que você consiga estar dentro dessa pontuação, né? E só que tem outras áreas. Eu tenho patrimônio, eu tenho a literatura, eu tenho o circo, eu tenho a dança. O que é o meu projeto? Meu projeto, ele é só de teatro? Ele é só de teatro, então não tem jeito. Eu vou circular com espetáculo de teatro. Beleza, aí você tem que mandar no teatro. Meu projeto é uma mostra, e nessa mostra eu tenho várias vertentes artísticas. Então, às vezes é mais interessante você mandar ou em multilinguagens, ou mandar numa outra vertente artística, que às vezes é menos concorrido, né, do que o teatro, por exemplo. Então, se eu tenho música, e a música é menos concorrido, então, eu tenho música, eu tenho teatro, então eu vou colocar ele na música. E aí é claro que você vai defender esse projeto de acordo efetivamente com a vertente que você tiver encaixando, tá? Uma outra coisa também importante, assim, para vocês se atentarem quando vocês forem, né, concorrer aos grandes editais maiores, é a equipe que está no seu projeto. Eu quero propor um projeto para esse edital, eu estou começando, mas eu vi aqui que esse edital é um edital que normalmente ele busca grupos que já têm mais tempo de atuação e que já têm uma trajetória mais consolidada. Eu posso inscrever? Claro que pode, mas aí você
tem que pensar em alternativas. Às vezes eu vou trazer um produtor mais experiente, dependendo do que for a proposta do seu projeto, um diretor artístico mais experiente, alguém do elenco mais experiente, para ter esse contraponto. E aí você ter notas melhores, avaliações melhores dentro do seu projeto. Uma outra coisa, todos os critérios, né, de descentralização, de acessibilidade. Então, assim, não adianta a gente querer propor acessibilidade e não pensar essa acessibilidade, ela não está incluída ali por completo dentro do projeto, né? Não é ter acessibilidade por ter, é ter acessibilidade para realmente dar o acesso às pessoas que necessitam dessa acessibilidade. Então, por exemplo, eu vou inscrever um projeto e eu estou dizendo que eu vou ter intérprete de Libras. Beleza, vou ter intérprete de Libras, e o que mais que eu vou fazer, o que mais que eu posso fazer para chegar até as pessoas que, né, os deficientes que precisam da acessibilidade em Libras? Então eu vou fazer uma parceria com uma escola de surdos para que eles tragam os alunos e assistam às apresentações. Eu vou fazer divulgação antecipada de vídeos com Libras, para convidar também esse público, e isso está tudo sendo demonstrado no meu projeto. Então, isso são outras coisas que vão também ganhando mais corpo e deixando o seu projeto ainda mais atrativo. Uma outra coisa também é quando a gente vai montar, né, toda essa estrutura do projeto, conferir se está alinhadinho, projeto com objetivo, com o que está pedindo no edital. Quando vocês leem o edital, usem palavras, que é uma outra coisa também que é bem interessante, assim, usem os termos de acordo com o que eles usam no edital, porque isso também vai deixar o seu projeto ainda mais a cara daquele edital. Então, estou falando em difusão cultural, então, quando você for falar, você fala também do seu projeto, se você está entregando sobre a difusão cultural. Fala muito no edital sobre a democratização do acesso, a importância de democratizar esse acesso. Então, vamos colocar isso também dentro do projeto. No edital da Vale, eles têm falado muito que eles vão priorizar proponentes do território. Então, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, mas eu quero escrever um projeto lá para Vitória, né? Que tem a atuação deles lá. Como que eu vou fazer? Será que eu tenho algum parceiro lá? Será que eu consigo trazer alguém do lugar para participar comigo desse projeto, para eu ampliar essa minha atuação, para eu fortalecer essa minha atuação no território, né? Eu tenho um produtor local que eu já conheço, que já pode entrar na equipe principal desse projeto, tem um grupo artístico, eu vou levar meu grupo daqui para lá, mas tem alguém lá que já consiga também estar junto para que esse projeto seja mais bem avaliado, para que a gente esteja aí já com uma abertura maior dentro do processo. Então, tudo isso são coisas que vão fazer você se destacarem perante outras pessoas. Porque às vezes a gente pensa só, não, meu projeto é um projeto de circulação desse espetáculo, eu vou levar meu grupo para circular e pronto, acabou, é isso que eu quero, né? Beleza, mas dentro do edital que você está inscrevendo, quais são as premissas? Se tem uma premissa de valorização do território, o que eu posso fazer para valorizar esse território, mesmo eu não sendo daquele território, né? Se tem uma premissa de descentralização, quantos lugares eu posso fazer as atividades, como que eu posso descentralizar para conseguir atingir esse edital de uma maneira mais efetiva? Por exemplo, a gente está, né, no estado de Minas Gerais, é um estado gigante, assim, e quando o estado lança os editais, eles sempre dizem da importância desses projetos chegarem no interior. Não só da gente ir para o interior, mas como também do interior ter esse acesso. Então, hoje, por exemplo, as cidades do interior, elas ganham mais pontos do que quem está na capital. Para quê? Para priorizar quem está no interior conseguir fazer atividades tanto lá quanto em outros lugares.
E para quem está na capital, se você manda o projeto para também fazer em outras cidades, isso também é avaliado de uma maneira melhor. Então, você ganha, você tem mais ponto em função dessa avaliação, porque você está levando também para outras regiões, né, as atividades do seu projeto. Então, são coisas que são também importantíssimas de vocês pensarem e de vocês avaliarem dentro dos projetos que vocês forem escrever. Pessoal, é isso, assim. Eu falei bastante aqui, né? Dei várias dicas sobre a documentação, sobre a pontuação, sobre esse olhar atento de pesquisar outros projetos que já foram aprovados naquele edital, para que vocês tenham parâmetro também, sobre os critérios de pontuação. Tem alguma dúvida? Vocês que estão aí, querem trocar sobre, trazer alguma experiência, né? Eu contei para vocês aqui que eu já tive projeto inabilitado por documentação errada, por documentação corrompida. Tem alguma coisa que vocês já fizeram, que vocês querem contar, que vocês querem trocar? Tem alguma dúvida nesse quesito que vocês acham que é legal esclarecer? Agora temos aí um tempinho para a gente ir conversando e trocando. Aline e Tiago. É assim, ó, o projeto, para ele ser incentivado por lei, primeiro ele tem que ser, na verdade, aprovado, né? Numa das leis. E aí tem leis diferentes, né? A gente tem leis municipais, leis estaduais, lei federal, aí agora a gente tem a PNAB, que tem a PNAB tanto municipal quanto estadual, e aí você precisa inscrever o seu projeto. Aí as leis, elas têm leis que são advindas de fundo e que você já faz a inscrição do seu projeto. Se você for aprovado, o seu projeto já recebe o recurso diretamente. E tem leis que você precisa captar o seu projeto. Então, por exemplo, na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela tem uma perspectiva que é uma lei de incentivo fiscal. Ou seja, você inscreveu o seu projeto na Lei Rouanet, você vai ter que ter uma empresa para incentivar o seu projeto dentro da lei. Mas, por exemplo, o Ministério tem feito parceria com algumas empresas e o projeto, quando inscrito na Lei Rouanet, ele está apto a ir para uma nova seleção, como foi, por exemplo, Rouanet para a Juventude, onde a Shell, os projetos inscritos no Rouanet para a Juventude, a Shell já aportaria o recurso diretamente naqueles projetos aprovados. Então, você escrevia o projeto era aprovado, a Shell já ia patrocinar diretamente. Como foi, por exemplo, o Rouanet Favelas, que a Vale, se eu não me engano, foi a patrocinadora desse projeto, e aí todo o projeto que foi inscrito dentro desse Rouanet Favela já estava com o recurso, vinha do recurso já direto da Vale. Como tem momentos que você tem que buscar mesmo o patrocinador dentro, né, do mercado, captando mesmo esse patrocinador. Então, isso vai depender, assim. Respondi? Tem mais alguma dúvida? Aline, Thiago? A Mônica me mandou aqui, né, que trabalhou no final de semana escrevendo, mas que prestou atenção plena. Tá ótimo. Bom, Aline, que vocês entenderam. Pessoal, a gente tem aí, né, como toda aula, já é de praxe a gente ter o formulário para que vocês preencham, dizendo se essa aula agregou, trazendo aí novos temas, para que a gente possa fazer outras aulas com os temas de interesse de vocês, né, para que isso fique cada vez mais direcionado para as demandas que vocês têm, né, se vocês também quiserem deixar aqui no chat mensagens de coisas que vocês acharem que é legal a gente trazer também. Sobre esse tema de hoje, né, como vocês ficaram bem quietinhos, não perguntaram nada, imagino que tenha ficado claro aí para vocês. Eu tentei trazer aqui um panorama geral, né, de tudo que a gente faz um pouquinho dentro dos projetos e desses olhares que são coisas que às vezes a gente não presta tanta atenção, né, na coisa do critério,
na pontuação desse critério, que é muito importante se atentar para você conseguir fazer um projeto mais assertivo e mais dentro desses critérios, né? Priorizando mesmo atender os critérios que estão pedindo no edital para que vocês consigam ter notas melhores, né? E tem uma coisa também, dentro aí dessa nossa experiência, assim, né, de muitos anos escrevendo projetos, às vezes a gente manda um projeto, a gente fica chateado, porque às vezes aquele projeto não passa, mas esse projeto que você inscreveu, você pode escrever ele em vários outros editais. Vai aí adaptando, né, de acordo com o outro edital que você for fazer, com o critério do outro edital. Às vezes você precisa mudar uma coisa, né, ou outra, fazer um ajuste, né? Às vezes um edital permite um valor mais alto, o outro permite um valor mais baixo, mas quando você consegue ir adaptando, entendendo esses critérios, isso vai facilitando sobremaneira a sua assertividade. E é claro que, assim, edital, né, é uma concorrência. Então, a gente vai sempre concorrer, né, com outras pessoas, infelizmente. Seria maravilhoso se tivesse espaço para todo mundo e a gente só conseguisse mandar um projeto com qualidade, né, e que esse projeto tivesse acesso ao fomento. Mas não é isso, essa não é a realidade. Então, a gente tem que sempre aprimorar, sempre estruturar, sempre ter todo esse cuidado, né, com a documentação, com o projeto como um todo, para que a gente consiga ter pontuações cada vez melhor e ser mais assertivo em todos os projetos que a gente mandar. E mesmo assim, às vezes a gente manda um projeto super legal, tem uma pontuação ótima, mas tem poucas vagas, e aí a gente não consegue, às vezes, estar dentro em determinados momentos. Mas com esse olhar, com esse cuidado e com essa prática, isso vai se tornando cada vez mais acessível e mais atingível, né? Essa meta de ser aprovado nos editais, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido aí contribuir com o olhar de vocês, para que vocês expandam aí a visão, né, na hora de inscrever um projeto, na hora de pensar nos critérios, e que vocês consigam aí aprimorar os projetos de vocês. Karen, obrigada a você. De onde você é, Karen? Você é nova por aqui. Manda aqui no chat para a gente de onde você é. Ó, a gente deixou aqui, né, a nossa rede social, o Instagram e o YouTube. Então, para quem não segue a gente, segue a gente lá. No YouTube tem vídeo de outras aulas que a gente já postou. Segue a gente também no Instagram, a gente divulga alguns conteúdos lá sobre as aulas também, sobre editais que estão abertos, para que vocês tenham acesso aí também a esse material. Ah, legal. Que bom, Karen. Depois, então, como você está em BH, depois vem tomar um cafezinho comigo aqui no Teatro da Cidade. Não sei se você já conhece o espaço, se você já esteve aqui. Vai ser uma alegria te receber aqui, tá bom? Qual que é a sua vertente artística, Karen? Ah, mas designer é artista, sim. E tem vários editais que são abertos para designer, que tem a perspectiva, né, do designer também trabalhar em conjunto. Que bom que você está aqui, está aprofundando aí nesse meio, legal demais. Bom te ter aqui, espero que você volte, participe de outras aulas, toda segunda-feira, 7h30, a gente tem aula, e tem lá no YouTube algumas aulas gravadas, né, que a gente já disponibilizou, normalmente a gente grava dessa aula ao vivo e passa lá para o YouTube, tá bom? Ótimo, Karen. Gente, muito obrigada mais uma vez, uma alegria ter vocês aqui, né, nessa noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham respondido para a minha pesquisa. A Aline disse aí que já respondeu, a Aline e o Tiago, a Mônica também sempre responde, obrigada. Até a próxima segunda. Mônica, dá uma olhadinha lá no edital da Caixa, acho que pode ser bem bom para você. Tchauzinho, pessoal, até a próxima.